Queridos, eu vou pedir que, assim, peguem o celular de vocês, os homens podem enfiar no bolso, se as mulheres têm bolsa, enfia na bolsa, se não tiver bolsa, enfia no bolso. Preste atenção. Deus quer que a gente aprenda, Deus quer que a gente cresça e amadureça. E nós precisamos. Nós precisamos entender a vontade do Pai para as nossas vidas e sermos o instrumento, sermos a expressão daquilo que Ele deseja. Amém? Eu queria que vocês prestassem atenção numa leitura e a gente vai refletir sobre essa questão hoje. Neste mês nós estamos falando acerca nas obras a manifestação da justiça de Deus. E a gente precisa entender e compreender obras na plenitude daquilo que seja a vontade de Deus. Muitas vezes pensamos em obras, mas em aspecto de ação social, em termos de fazer alguma coisa, de fazer algum serviço. E obras não é só isso. E a gente precisa entender isso. Precisamos entender que assim como Cristo veio para realizar o trabalho do Pai, as obras do Pai, nós estamos aqui para fazer a mesma obra do Pai. Por isso que Jesus disse, olha, que Ele trabalhava no sábado porque o Pai trabalhava até então. E nós trabalhamos todos os dias. O reino de Deus não é no domingo. Por isso a gente precisa refletir, por que eu venho a este local? Eu venho à igreja, eu venho me encontrar com a igreja. Bem diferente. E qual é aquilo que está movendo o nosso coração? A gente vem aqui para receber algo de Deus, para Ele nos abençoar. A gente vem aqui para receber aquilo que precisamos, para que a gente possa dizer assim, prestei um bom serviço a Deus, fui lá, cumpri a minha obrigação, agora Ele vai me abençoar, vai me guardar, vai me proteger e não vai deixar que o mal me alcance. Isso é de Deus? Não. Se você vem com essa motivação, não tem problema nenhum vir. Mas você precisa entender. Não é a motivação que você deve vir. Se trata de entendermos o que Deus quer de nós e a sua vontade. Por isso, a justiça de Deus, nós temos que revelá-la, nós temos que expressá-la, nós temos que reparti-la. E nós precisamos entender. Nós só vamos fazer isso se nós compreendermos quem nós somos nele. Compreendermos a nossa identidade, entendermos acerca da nossa natureza e compreendermos o nosso propósito. Porque se não entendermos isso, nós vamos viver uma religiosidade e na religiosidade nós não manifestamos e não expressamos a justiça do Pai. É isso que a gente precisa entender. O Pai quer nos falar hoje e falar de uma maneira muito especial. Por isso eu gostaria de ler um texto que todos já conhecem, porque já foi lido e você já deve ter lido em tuas leituras diárias, em suas reflexões, e a gente conhece esse texto muito bem. Está lá em Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uma coisa a gente precisa entender: o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas muitos estarão lá. E a responsabilidade de quantos estarão ou não depende de nós. Nós precisamos entender o nosso papel nessa história, nós precisamos entender a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Se nós estamos aqui, vivendo uma vida de imaturidade, cheia de religiosidade, cheia de preconceito, cheias de atitudes naturais, nós não estamos amadurecendo, nós não estamos crescendo e nós não estamos no caminho daquilo que seja a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender, porque Ele nos chama para uma outra realidade, para uma verdade plena, para uma vida plena, para uma verdadeira liberdade que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Mas como eu alcanço isso? Você pode perguntar. Como eu posso viver a vontade de Deus, sendo eu escravo do que sou, dos meus desejos, das minhas paixões? Não consigo me libertar. O que me falta? Falta entendimento, falta fé, falta conhecimento da palavra de Deus, falta conhecimento da vontade de Deus. E o que eu preciso fazer? Conhecer dessa vontade. Porque se eu conhecer dessa vontade, eu vou conhecer da verdade. Se eu conheço da verdade, a verdade me liberta. Porque isso trata de conhecer a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. É urgente, é crítico, é importante. Conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Precisamos entender que a vida eterna está em conhecer a Deus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Essa foi a sua oração em João 17. Esse foi o pedido de Jesus. Em João 17:3, quando ele está orando ao Pai, ele fala justamente acerca disso, que precisamos conhecer, porque é nisto que está a vida eterna. A vida eterna não se trata de outra coisa. Nós precisamos entender que a nossa vida não se trata simplesmente de uma questão de eu crer em Deus. Crer em Deus que Ele me salva por sua graça. Eu preciso que essa graça esteja operando em mim e revelando essa obra que Ele realizou em mim. Por isso, crer é uma questão que a gente precisa entender. Tiago fala acerca disso. Você crê? Ótimo, excelente, parabéns. Os diabos creem e tremem, e nós não trememos, porque não conhecemos o poder de Deus. Agora sabemos que Deus não quer ser conhecido pelo seu poder. Ele quer ser conhecido por quem Ele é. E mais do que isso, Ele quer que o conheçamos na sua maneira, segundo a sua vontade, para que nós entendamos que somos seus filhos. Ele nos fez filhos, Ele nos salvou por sua graça. A obra de Cristo na cruz é definitiva, é perfeita, é completa. Para quê? Para nos fazer uma nova criatura, um novo ser. Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu da sua vida, Ele nos deu da sua natureza. Para quê? Para que nós
pudéssemos rejeitar as paixões humanas. A nossa vida está no reconhecimento da nossa miserabilidade, da nossa incapacidade de viver a vontade de Deus e viver essa vontade de forma plena, como Ele fez. E nós precisamos entender que Ele nos fez à imagem do Seu Filho. Ele nos deu a mente de Cristo. Ele nos capacitou. Capacitou para quê? Para vivermos segundo a sua vontade. Isso quer dizer que nós somos perfeitos e que vamos ser perfeitos? Não, não é isso. O que estamos dizendo é que nós precisamos entender essa identidade que a gente tem em Deus. Quem nós somos. E somos filhos, recebemos da natureza e da vida de Deus. Para quê? Se eu entendo que essa é a minha identidade nele, sou filho de Deus, tenho a natureza e a vida de Deus. Por ter da vida e da natureza de Deus, como eu devo viver? É o que Paulo nos chama para ser. Sede imitadores de Deus. Como filhos amados. O que nós precisamos entender e compreender é o tesouro. O tesouro que ele colocou neste vaso de barro, que é incapaz de fazer qualquer coisa que possa efetivamente agradar a Deus. Mas poder de Deus derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo, a graça de Deus derramada em nossas vidas pelo Espírito Santo, a autoridade que Ele nos deu, a vida dele em nós, não nos permite outra coisa, a não ser nos conduzir no conhecimento, no entendimento da vontade do Pai. Nós precisamos nos comprometer com o Pai e com sua vontade, para que a gente cumpra o seu propósito. Qual é o propósito da minha vida? E aí eu preciso entender que não é na minha individualidade, mas eu fui tirado da minha individualidade, morri para mim mesmo, nasci de novo em Cristo Jesus, fui inserido na família de Deus, sou membro da família de Deus, faço parte do corpo de Cristo, somos como pedras vivas de um templo que Deus está construindo para a sua morada. Eu preciso entender isso, não sou sozinho, não vivo sozinho, não vivo igreja sozinho, não vivo no meu isolamento. Por isso eu preciso entender por que eu me reúno com os meus irmãos. Eu não reúno aqui para buscar alguma coisa de Deus, ou para alcançar alguma coisa de Deus, ou para prestar um serviço a Deus, para que Ele, me vendo, se agrade de mim e me abençoe naquele dia. Não é isso. É isso que eu preciso entender e compreender. Eu venho aqui para encontrar as pessoas, para encontrar uns aos outros, para pisar no calo uns dos outros e ter os meus calos pisados. Mas mesmo diante disso, eu vou entender que eu preciso fazer o quê? Ajudá-lo na jornada. Porque esse é o nosso propósito. Nós ajudamos no corpo uns aos outros, na edificação, no crescimento, no amadurecimento. Nós temos uma jornada. Uma jornada para quê? Para crescermos, para amadurecermos, para sermos expressão de Cristo, para sermos como Cristo. Não que nós nos vamos tornar como Cristo, porque como Cristo Ele já nos fez, mas nós vamos revelar o Cristo que Ele criou em nós, porque Ele deseja que nós sejamos como Cristo, e isso que Ele nos chama para ser. O propósito da nossa vida é revelar Cristo ao mundo, e como igreja, o papel da igreja é revelar Cristo ao mundo. Na própria oração, João 17, na canção que a gente fez, Ele só será conhecido se nós formos um. E entendemos que sendo um, é um unidos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Revelar Deus ao mundo. A igreja existe só para isso. Proclamar as virtudes de Deus, revelar Deus ao mundo. O que é proclamar as virtudes de Deus? É revelar Deus ao mundo. Quais são as virtudes de Deus? É manifestação de graça, é manifestação de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. É isso que a gente precisa entender. Agora, o que nós temos vivido como igreja? Qual tem sido a nossa atitude, a nossa postura diante uns dos outros? Se nós não nos respeitamos e não respeitamos uns aos outros, como poderemos cumprir o nosso propósito no mundo? Porque nem lá nós estamos conseguindo chegar.
Porque vivemos na nossa vida de maneira egoísta, voltados e pensando somente em nós e resolvermos a nossa parada e o nosso problema. Somos capazes de zoar uns aos outros, mas quando zoam de nós nos ficamos todo melindrosos e começamos a reclamar e diz, eu não vou ficar mais junto com essas pessoas. O que é isso? Isso é maturidade? Não, isso é plena imaturidade. É problema? Não, não é. Só está dizendo para mim que eu não cresci, eu não amadureci, eu não entendi. E eu preciso entender. Eu não ando mais com aquele, eu não toco mais com aquele outro, eu não faço isso, não faço aquilo outro, não me reúno com aquele outro. Por quê? Porque ele me ofendeu. O que é isso? Nossa imaturidade, nossa expressão. Jesus prometeu alguma coisa diferente para nós? Ele foi traído o tempo todo, traído pelos seus, com quem ele andou 3 anos, ensinando, falando, e todos os traíram. Agora, o que ele quer que nós aprendamos? Que nós precisamos amadurecer, precisamos fazer a caminhada, fazer a jornada, precisamos entender que a nossa jornada é para amadurecermos, e entender que o que Ele nos deu em termos de espírito, do fruto do espírito, da bondade de Deus, do amor, da benignidade, é para exercitarmos. Não se trata de sentimento, não se trata de gostar. A gente só gosta de alguém ou gosta de alguma coisa quando a gente vê que tem benefício, que eu vou receber alguma coisa. E amor não é isso, como Guilherme compartilhou. Amor se trata de ofertar, de se dar em favor do outro, ele merecendo ou não. E sabemos que nenhum de nós merece qualquer coisa um do outro. Porque nós nunca vamos fazer por merecer, porque não somos bons. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, que falamos, livra-nos do mal, o que a gente pensa? Para livrar de que mal? Do mal que está lá fora, que pode nos atingir. Mas é disso que fala o Pai Nosso? Não. O Pai Nosso fala de livrar do mal que está em nós. Do mal que está em nós. Que nós arrebentamos com a vida dos outros pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento e de compreensão da vontade de Deus. E a gente precisa crescer e amadurecer para que a gente possa exercer a justiça como ela precisa ser. Para que esse texto se torne uma realidade, não no aspecto religioso, porque posso ser religioso, muito religioso, em outra situação, em outra parábola, alguns voltarão e verão, mas Senhor, nós expulsamos demônios, curamos, fizemos milagres. Ele vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que a gente precisa entender é que o propósito da nossa vida é para exercermos isso, é para ajudarmos, é para repartirmos. O que nós recebemos de Deus é para repartirmos. Ele não está falando da nossa incapacidade, da nossa natureza humana. Ele sabe da nossa natureza humana, Ele nos conhece. E Ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos pecar. Deus não está contando os nossos pecados e nem contando os nossos acertos. Porque se Ele tivesse, nós estaríamos em débito. Deus não está olhando isso. O que a gente precisa entender é que Deus não olha isso. Mas Ele quer que eu caminhe para a maturidade. Caminhe para o entendimento que a vontade dEle é que eu o revele ao mundo, que eu ajude o meu irmão na jornada, que eu ajude ele a crescer, a amadurecer, e é isso que nós precisamos fazer como família, como irmãos. Nós nos reunimos porque somos irmãos, porque somos família, e é para ajudar um ao outro. Não viemos aqui simplesmente para cantar, para ouvir uma palavra, ir embora, e dizer assim, quem é aquele cara que estava sentado do meu lado? Nem sei o nome. O que nós precisamos fazer? O propósito da nossa vida é revelar o Pai. E revelamos o Pai quando a gente cresce e amadurece. Quando a gente entende que nós precisamos fazer essa caminhada no sentido de expressar aquilo que Ele fez. E a gente faz isso quando a gente entende que ser discípulo de Jesus implica em negarmos a nós mesmos, em tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. A capacidade para fazer isso, Deus já nos deu. Agora, o compromisso de fazer depende de nós.
Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar. Deus está olhando isso? Não. O que Ele quer ver? Um coração comprometido com a sua vontade. Assim como Davi teve. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era comprometido com a vontade de Deus. Isso quer dizer que Davi não errou, não pecou? Não. E nós conhecemos a história de Davi. E o que nós precisamos entender é que não se trata dos nossos erros, mas da nossa jornada. Se trata do processo de aprender. Se trata de um processo de nos comprometermos para que nós possamos exercer a justiça de Deus nessa terra. Nós precisamos, como família, encher a terra com o conhecimento da glória de Deus. E só fazemos isso quando nós, pessoalmente, nos comprometemos com o Pai e com sua vontade. Comprometer com o Pai e com a sua vontade não quer dizer que eu vou acertar sempre e que eu não vou errar, e que eu não vou pecar contra o meu irmão, porque eu vou. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Gostaria de não cometer esse pecado, mas sei que eu vou cometer. Porque muitas vezes eu vou ceder à natureza humana, mesmo já tendo sido liberto dela. Mas eu sei que eu posso confessar, que eu posso me arrepender e consertar aquilo. E pedir os perdão pelo meu erro. Assim como sei que muitos irmãos fazem isso e chegam e pedem perdão. Mas a gente precisa crescer como família. Precisamos fazer essa caminhada para revelar o Pai. Deixar as picuinhas de lado, deixar as nossas infantilidades de lado, deixar as nossas críticas que fazemos uns aos outros por causa de posicionamento político, na forma de pensar, no entendimento ou falta de entendimento que tem. Porque todos nós queremos uma coisa só, conhecer a Deus. E queremos conhecer da sua vontade. Podemos estar lento no processo, podemos não estar entendendo o que a gente precisa fazer, podemos não estar entendendo que muitas vezes é assim a jornada. É errando, acertando, mas nós precisamos ajudar uns aos outros. E precisamos entender que isso faz parte da família. Porque só assim nós vamos cumprir o nosso papel e vamos exercer a justiça e o juízo neste mundo. Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para expressarmos a justiça de Deus. E a justiça de Deus, como nós refletimos esses dias, ela se cumpre no ID, no nosso dia a dia, no nosso andar neste mundo. E como nós revelamos essa justiça? E a gente precisa entender que as obras precisam revelar essa justiça. E se nós não praticamos as obras que expressam a justiça de Deus, nós estamos sendo meros religiosos e isso não tem nada a ver com o Pai. Por isso a gente precisa parar, precisa refletir e repensar e nos comprometer com a vontade do Pai. Não estou dizendo que a jornada vai ser fácil, não estou dizendo que a partir de amanhã as coisas vão mudar, e não vão mudar. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E você pode ter a certeza, aonde você é mais fraco, é aonde você vai enfrentar os problemas. Por que Jesus entregou a bolsa de dinheiro para Judas? Porque Jesus queria que ele entendesse, ele compreendesse, que ele poderia agir diferente do que ele agiu. E isso ele fez até o último momento, quando ele chegou para Judas e perguntou: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? E muitas vezes nós traímos a Cristo em cada decisão que a gente toma, que não traduz a natureza do Pai, a natureza que Ele nos deu, para que possamos revelá-lo ao mundo. Como Pedro escreve, nós recebemos da vida de Deus, somos coparticipantes da natureza divina. E Ele nos deu dessa natureza para que a gente possa rejeitar as paixões humanas. Então isso quer dizer o quê? Negarmos a nós mesmos. Nosso desejo é contra nós mesmos. O nosso desejo é o mal que está em nós. E que precisamos entender que fomos libertos. Que fomos libertos deste mal. E que podemos fazer as escolhas que agradam ao Pai e que o revelam ao mundo. Nos sujeitarmos à nossa cruz,
tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Foi fácil para Jesus? Não foi. E nós sabemos que não foi. Tanto que ele pediu: Pai, livra-me desta hora. Mas como ele terminou essa oração? Que seja feita a tua vontade. Na nossa vida, não é para ser diferente, não será diferente. Se o teu problema, como homem, é questão de pornografia, é questão de, muitas vezes, mentira, de roubo, é nisso que você vai ser tentado o tempo todo. Você não vai ser tentado em outras coisas. Naquilo que você suporta e que você sabe. Se você é mulher e sabe que a tua luta, por exemplo, é com questão de fofoca, é questão de mentira, você acha que você vai ser testado em outra coisa? Não vai ser. Porque você precisa enxergar que você precisa amadurecer. Deus nos chama para isso. As tentações, elas existem, as provações, elas existem, não é porque Deus quer nos conhecer, não, e saber da nossa fé. É para que a gente compreenda a nossa fé, a nossa imaturidade, e a gente possa dizer: Pai, eu sei, eu preciso crescer. Por que Paulo nos aconselha a orar o tempo todo? Orar o tempo todo é estar conversando, é estar ciente, consciente da presença de Deus em nossas vidas. Que nós somos templo, morada de Deus. Nós somos como família, a casa de Deus, e nós fazemos parte deste processo e que Deus está em nós. Para que se a gente lembrar disso o tempo todo, com certeza nós vamos refletir antes de pisar na bola novamente. Mas isso é uma jornada. Eu vou cair, vou lembrar disso. Antes de cair eu vou lembrar disso, mas eu vou cair. Até o ponto que eu vou dizer assim: eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Por causa disto que Deus fez na minha vida. Por causa da glória dEle. Por causa dEle. Porque eu preciso ser expressão da justiça de Deus neste mundo. E expressar a justiça de Deus é revelar o quê? Misericórdia. Revelar graça com as pessoas. Revelar do amor dEle. Nós estamos aqui nesse local, vão fazer 2 anos. E como congregação existimos há 16 anos. Fizemos 16 anos essa semana. Que diferença temos feito nessa cidade? E nesse local, nessa rua onde a gente mora, quantas pessoas precisam que nós expressemos e revelemos a graça de Deus e a misericórdia de Deus aqui? Estou falando para sair pela cidade, não. Estou falando andar nesses 3, 4 quarteirões. Só disso. Pessoas que precisam conhecer Deus e nós não estamos fazendo o que nós precisamos fazer. Revelar Deus a essas pessoas. Está entendendo aonde está? Do que se trata a religiosidade, do que se trata viver reino de Deus? É disto. Não das nossas picuinhas, não dos nossos problemas e das nossas dificuldades de relacionamento. Todos têm família, todos se reúnem com família, e sabe como é reunir com família. Tem sempre aqueles que são um pé no saco. E se acha que aqui é diferente, não é. E se acha que se sair daqui e for para outro lugar vai ser diferente, não vai. Porque somos semelhantes em todas as coisas, nossas atitudes em todos os lugares é a mesma. Nós não mudamos e as pessoas não mudam. Pode mudar o nome, não chamar José, chamar Ana, mas é a mesma coisa. E a gente precisa entender que é assim. E que nós precisamos crescer com isso, amadurecer com isso, caminhar com isso. Por quê? Porque precisamos ajudá-lo a amadurecer. Se eu já entendo, já compreendo, eu vou ser instrumento para edificá-lo, para ajudá-lo, para que ele possa crescer. E assim nós cumpramos o nosso papel no mundo, que é revelar a glória de Deus, que é revelar a justiça de Deus, que é exercer essa justiça. Porque o que é repartir? O que é exercer a justiça? É eu repartir aquilo que eu tenho. E o que eu reparto com o outro? Eu reparto o que eu tenho. O que eu posso repartir? Os dons que eu tenho. O talento que Deus me deu, os recursos que Deus me deu.
Ele está falando de, eu vou esperar ser rico para ajudar quem precisa? Não. O que eu recebo já é suficiente para ajudar os outros. Porque se não é, eu não entendi ainda. Porque quem não ajuda num pouco, você acha que vai ajudar no muito? Não vai. Se você ganha pouco e diz assim, olha, eu não posso ajudar porque eu ganho pouco, você acha que quando você ganhar muito, você vai ajudar? Não vai, porque você nunca vai ganhar o suficiente. O dinheiro nunca vai dar. Não importa se você ganha 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 ou 20.000 reais no mês. Se você não entendeu isso, este fundamento de ajudar, de repartir, de ser uma bênção na vida do outro, você acha que algum dia você vai aprender por ganhar mais? Não vai. Não vai. Você precisa aprender com o que você tem. Os talentos que Deus te deu é para ser usado em favor das pessoas, não é para você, não é para seu benefício. O trabalho que você tem, o esforço que você tem, que você faz, é para que você receba promoção, um salário melhor? Não é. Você está ali para revelar Deus, repartir da vida de Deus com todos os seus colegas de trabalho. Se não é no trabalho você está estudando, é na escola. E é isso que você precisa entender e que eu preciso entender. Se nós não fazemos essas coisas, revelar o reino de Deus, na onde a gente está, com quem a gente está, compartilhando, repartindo da vida de Deus, nós não estamos cumprindo a justiça. E a justiça fala disso. A justiça de Deus aconteceu na cruz, quando Cristo morreu por nós. E o que o Pai quer que a gente aprenda que é a mesma coisa, que nós precisamos ofertar a nossa vida em favor dos outros, para que eles possam conhecer o Pai. Se nós não fizermos isso, não tem justiça, é religiosidade, ou muita imaturidade. De qualquer jeito não é bom. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Se nós entendemos a salvação pela graça, se entendemos que fomos feitos nova criatura, que recebemos da vida de Deus, nós temos que crescer, porque esse é o propósito de Deus. Nós não podemos fazer outra coisa. Que a gente possa entender isso, crescer e compreender, e viver a justiça de Deus segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Na plenitude daquilo que é o querer dele para as nossas vidas. Amadurecer não é opção. Mas podemos escolher continuar sendo criança. E isso provavelmente nos levará a uma religiosidade. E isso provavelmente nos conduzirá a que nós não compreendemos e não conhecemos Deus. A gente precisa. É urgente. É crítico. É sério. Alguém pode te obrigar a fazer isso? Não. Ninguém. É uma questão sua, pessoal, que você tem que sentar diante do Pai e dizer: Pai, quero a Tua vontade, quero conhecer da Tua vontade, quero ter o discernimento da Tua vontade. E fazer as coisas que te conduzirão neste processo. Porque se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer. Se você não tem uma vida de oração, você não vai conhecer Deus. Você pode usar a oração para tentar convencer Deus das suas necessidades. Mas Deus não vai ceder aos seus encantos, porque Ele não vai fazer o que você quer. Ele te conhece plenamente. Não tem como esconder. Você pode fingir, pode ser hipócrita, pode mentir uns para os outros. Mas para o Pai não. Por isso, a motivação que te traz aqui, a motivação que leva a reunir aqui, a motivação que leva você a viver igreja na vontade do Pai, Ele sabe, e você também. Agora, como é que você quer viver essa vida de igreja? Segundo o coração do Pai, fazendo a vontade dEle, crescendo, amadurecendo e buscando o entendimento, o crescimento e conhecendo a Deus para que você possa o revelar?
Ou quer continuar na vida infantil, imatura, vivendo só para os seus desejos, interesses e vontade? Se você continua desse jeito, você nunca vai exercer a justiça de Deus. E você sabe os talentos que você tem. Você pode talvez ter dúvida acerca dos dons, mas você sabe o que você precisa fazer. E aí você vai desenvolver nos dons, nos talentos e usar isso em favor das pessoas. Usar isso em favor para que conduza as pessoas ao conhecimento do Pai, da sua vontade e expressão do seu querer. Exercemos a justiça, repartindo aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou em nossas vidas, desde recursos financeiros, talentos, conhecimento e os dons, que é para ser usado em favor da igreja. Que a gente possa entender isso, compreender que nós precisamos fazer isso. Nós não temos opção, nós não temos alternativa. É caminhar para o conhecimento do Pai. Não está dizendo que a gente não vai errar, gente, entenda isso. A gente vai errar e vai errar muito. Nós vamos pecar e vamos pecar muito. Mas o que a gente precisa entender é que não se trata dos nossos erros, do nosso pecado, mas para onde a gente está caminhando, o quanto a gente está aprendendo, o quanto a gente está crescendo, o quanto a gente está caminhando para expressar Cristo. Cristo na plenitude da vontade do Pai, na obra que Ele realizou em nossas vidas. Para que naquele dia Ele possa se alegrar com as nossas vidas, com o que nós fizemos. Não porque fizemos alguma coisa para alcançar, mas porque o revelamos, porque o expressamos, porque manifestamos Ele diante das pessoas. A gente precisa entender que Ele nos chamou para sermos como Deus diante das pessoas. Jesus veio para revelar o Pai. E Ele foi incumbido disto. Assim como Ele foi, nós também fomos. Jesus disse que nos enviava para fazer a mesma coisa que Ele. Assim como Ele tinha sido enviado, Ele nos enviava. Para quê? Para falar, para revelar o Pai diante das pessoas. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa história. Esse é o propósito da nossa vida. Revelar o Pai. E a gente revela quando nós exercemos a justiça de Deus. E exercemos a justiça de Deus quando nós repartimos do que recebemos de Deus com as pessoas. Nós não temos nada bom para oferecer, mas Deus nos encheu. Ele nos colocou como despenseiros, donos da despensa, para dar às pessoas o que elas precisam. Não se trata das minhas necessidades, se trata da necessidade dos outros. E eu estou aqui para ser servo do outro, para ajudar o outro, para servir o outro, inclusive e principalmente aquele que ainda não conhece e não sabe que é meu irmão. E quantos desses estão nesta rua que nós estamos? E que a gente precisa compreender a nossa responsabilidade e o nosso papel. Amém? Que a gente possa entender isso. Que a gente possa entender que não existe expressão de justiça. O revelar do Deus, o revelar do Pai, a expressão das suas virtudes, se a gente não compreende, se a gente não tem, se nós não temos sido como Cristo, se nós não temos as mesmas atitudes de Cristo. Por isso nós precisamos entender que nós temos que ser a oferta em favor das pessoas. A nossa vida é para ser como uma oferta, como uma libação para as pessoas, para que possam conhecer o Pai. Paulo, chamando os irmãos em Romanos, ele fala acerca disso. Romanos 12, logo no início do capítulo, ele fala: irmãos, façam da vossa vida ou dos vossos membros o quê? Uma oferta. Ofertem os vossos membros à justiça. Porque este é o verdadeiro culto que agrada a Deus. O culto que Ele quer, o culto com entendimento, o culto com discernimento. O culto que agrada ao Pai é quando nós nos ofertamos
para que as pessoas cresçam, para que as pessoas amadureçam e para aqueles que não conhecem o Pai, conheçam por causa das nossas vidas. Porque nós somos como o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta viva. A única referência que as pessoas no mundo terão acerca de Deus. Não se trata de falarmos de Deus. Se trata de revelarmos Deus. E a única possibilidade deles conhecerem Deus e conhecer algo melhor é se nós entendermos que nós somos como Cristo e temos que revelar Cristo ao mundo. Não se trata de outra coisa a nossa vida. Nisso tudo, a gente usando do mundo, usando das coisas do mundo, a gente pode até colher oportunidade. Podemos receber uma promoção, podemos ter uma boa formação, podemos ter um bom salário. Isso pode acontecer, mas são oportunidades que surgirão na nossa vida. Não quer dizer que nós precisamos disso. A gente precisa entender que Deus não tem problema com riqueza, com pobreza, com miséria, com falta. Não. Isso tudo pode fazer parte da nossa vida. A gente pode ter muito hoje e não ter nada amanhã. A gente pode não ter nada hoje e ter muito amanhã. Mas não se trata de ter muito ou de ter pouco, mas é de como nós vivemos, no muito ou no pouco. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e nós precisamos aprender com Paulo. Em toda e qualquer situação. Sermos zelosos do que fazemos, sermos zelosos no que fazemos, porque tudo o que fazemos, nós fazemos para o Senhor. Se nós não estamos fazendo para o Senhor, nós precisamos repensar também, para que Ele seja visto em nós e através de nós. Amém? Baixe a tua cabeça, tenha um tempo de reflexão. Pense naquilo que você quer, naquilo que você deseja, qual é a tua vontade com relação à vontade do Pai. Porque nunca vai existir expressão de justiça, nunca vai haver o revelar de Deus, a expressão das suas virtudes se a gente não compreender que temos que ser como Cristo. Temos que ser a oferta em favor das pessoas. E só fazemos isso quando compreendemos quem é Deus. Isto é, se o conhecemos de fato, quem somos nele, isto é, sua obra em nossas vidas. E como Ele nos capacitou para viver a sua vontade. E entendermos que o nosso propósito de nossas vidas é ser como Cristo, é fazer das nossas vidas a oferta em favor das pessoas, levando as pessoas ao conhecimento de Deus. O resto é tudo acessório. Senhor, nos conduza no entendimento da Tua vontade, na expressão da Tua vontade, no conhecer da Tua vontade. Abra o nosso entendimento para que a gente possa, como filhos, Teus filhos, tendo recebido da Tua vida, a gente possa fazer diferença neste mundo, ajudar aqueles que precisam, visitar aqueles que precisam, dar de alimento, mesmo que sejam os nossos inimigos. Porque essa é a sua vontade e esse é o teu querer, Senhor. A gente quer ser expressão da tua vontade, expressão da tua vida, expressão da tua glória, Senhor. Por isso nos conduza nesse entendimento, nesse querer, de maneira que como filhos a gente revele o Senhor ao mundo. Revele o Senhor na plenitude do teu querer. A gente precisa caminhar, a gente precisa crescer, a gente sabe disso. Por isso nos ajude nessa jornada, nos ajude com o entendimento de toda a capacitação que o Senhor nos deu, o discernimento, para que a gente possa crer nas tuas promessas, conhecendo as tuas promessas, a gente possa se sujeitar e viver segundo as tuas promessas. Para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas. Queremos crescer como igreja, como família, de maneira que a gente possa fazer diferença aonde a gente está. Que não se trata simplesmente de um local onde a gente se reúne, mas um local onde o Senhor é revelado, é expresso,
e aonde as pessoas podem ver o Senhor em nós. E que a gente possa sair e cumprir e exercer a tua justiça diante de todos. Por isso nos conduza nessa jornada, no conhecimento e no entendimento do teu querer, Senhor. Para que a gente possa cumprir todo o teu querer e todo o teu desejo, todo o teu plano. Para que o Senhor seja glorificado e para que a terra encha, Senhor, encha da tua glória. Nós oramos, nós nos colocamos na tua presença por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.